Primeiramente, Ronaldo, bom dia, obrigado por estar conosco nesta segunda-feira. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes e vamos para mais uma segunda-feira, né? Contar o que aconteceu durante a semana aí. É verdade, e diga-se de passagem, uma semana bastante movimentada. Mas antes vamos falar do Ibovespa, o dólar, o petróleo, o ouro, commodities essas que fazem então girar a economia brasileira. Vamos lá, em uma semana muito turbulenta, em uma semana com muita volatilidade, muito sobe e desce mesmo, mas mesmo assim a semana não foi tão ruim. Também se comparada com a que passou, né, que foi péssima, qualquer melhoradinha ou estagnada parece que nós estamos bem, mas o Ibovespa fechou com 0,75% de alta aos 122.102 pontos, então voltamos para casa dos 122 mil. O dólar voltou para casa abaixo dos 6,10, fechou em 6,07 com queda de 0,81%. O ouro também voltou a subir 2.640 com 1,25 de alta. E o petróleo fica praticamente lateral aí nos 72,50 centavos de dólar o barril referente do petróleo Brent, referente para nós aqui no Brasil. E o Bitcoin também destaque, que ficou no 0 a 0 na semana passada e fechou cotado aos 96.400 dólares. Lembrando que o Bitcoin chegou a bater 108 mil dólares. Ronaldo, e vamos falar então do fechamento da semana, como que foi a semana no mercado brasileiro, muitas novidades? Na realidade não foram muitas novidades, praticamente a semana ficou pautada em dois pilares central. Pilar número 1, Brasil, governo, plano fiscal, corte de gastos, qualquer coisa nesse sentido que envolva o governo, e nos Estados Unidos, Donald Trump, que está ditando aí o rumo das finanças, o rumo do caminhar econômico aí mundial, já com as suas declarações, nem está presidente ainda, né? Mas o mesmo já está fazendo declarações, está mexendo com o setor como um todo. E para o investidor, foi uma semana onde ele pôde observar os movimentos no mercado, onde o mercado deu essa reagida aí de 0,75, que é importante. A gente sempre tem que entender que o mercado, quando a gente fala de 122 mil pontos, quando a gente fala de 125 mil pontos, dólar a 6,07, dólar a 6,30, é tudo uma consequência do que está acontecendo na nossa realidade, na normalidade do brasileiro do dia a dia. A gente não pode esquecer que isso é um número que aparece lá em São Paulo, na B3, bonito, não é. É o que nós fizemos no dia a dia, que o nosso comportamento leva à formação desses números. Então, foi uma semana que nós tivemos ela de segunda a quinta muito ruim. E na sexta-feira resolveu dar uma trégua, até parecia que estava entrando nesse clima de Natal e Ano Novo mesmo, e foi aonde a bolsa recuperou. Então o Ibovespa, para quem acompanhou o fechamento do mercado, viu que ele caiu a semana toda e chegou na sexta-feira, deu uma trégua. O dólar também, que foi o grande destaque da semana, também deu uma trégua, fechando em 6,07, mas no dia 18 nós tivemos o fechamento do mercado onde o dólar chegou a bater 6,20, fechou em 6,26, mas chegou a bater 6,30. Então isso acendeu uma luz de alerta, isso alarmou muito o mercado, alarmou muito a economia, alarmou muito o investidor e o próprio consumidor. Por quê? Uma coisa para o mercado, uma coisa para o consumidor é que isso era mais ou menos esperado já acontecer. Só que ninguém imaginava que ia acontecer tão rápido e numa proporção tão alta como aconteceu. Uma subida do dólar, sim, de 4,80 para 5,15, 5,20, não para 6,30, porque se você tem um susto de um dólar sair de 5,20 para 6,30, qual vai ser outro patamar do dólar ir para 7,50, 8? Ronaldo, mas 7,58 não é bom para o agronegócio? Ele é bom para os produtos que nós exportamos. Agora, e tudo aquilo que a gente importa?
e outras coisas, principalmente que a gente tem que se preocupar com o dólar. O dólar a 6,30, o dólar a 7, vamos dizer que esse dólar chegue a 8, que eu não acredito que isso aconteça, apesar de ser possível, fica muito barato para o resto do mundo vir aqui para o Brasil com, entre aspas, pouco dinheiro e comprar grandes empresas brasileiras. Você já pensou um fundo europeu, um fundo americano com 10, 12, 15 bilhões de dólares, que não é muito dinheiro para um fundo? Cara, ele compra muitas empresas brasileiras. Por quê? Porque o nosso dinheiro estará valorizando 6,3, 7 vezes, 8 vezes a menos. Então essa é a grande importância que nós temos desse aumento do dólar, aonde preocupa muito essa segurança econômica do país. Então o dólar gera isso, além de todas as coisas para o consumidor final ficar bem mais cara. Ronaldo, e o que devemos esperar do Ibovespa com todo esse cenário que você nos colocou? Eu acredito que essa semana a gente vai ter uma trégua, até porque essa semana nós temos o recesso lá em Brasília. Então, primeiro, vai diminuir muito o volume financeiro. Essa semana, operadores mesmo, até os próprios operadores de banco, que são os que mais operam no dia a dia no mercado brasileiro, estão nesse clima de recesso, estão diminuindo o seu apetite. Com essas incertezas do que nós temos, esse recesso lá em Brasília, a gente não sabe como que volta na segunda-feira. Em 2025, no ano novo. Então, quando voltar, muitas incertezas estão pairando. E eu vou repetir mais uma vez aqui para todos os nossos ouvintes. Lembre-se de uma coisa: o mundo financeiro, o mundo dos investidores não tem medo de correr risco. Ele tem medo das incertezas. Se ele tivesse certeza que o dólar estaria a 7,58 daqui a 90 dias, o mercado tomaria risco do mesmo jeito. A grande questão é que ninguém tem certeza do que vai acontecer, ainda mais vindo daquela caixinha de Pandora chamada Brasília, que nós temos aqui no Brasil, que nós vamos ter que lidar com isso. Então, eu vejo um Ibovespa sem muita perspectiva de piora. Vai melhorar um pouco, mas eu não vejo uma melhoria tão acentuada nessa semana. Lembrando mais uma vez, isso não é recomendação para ninguém fazer nenhum tipo de investimentos, é só a minha leitura do mercado. Ele melhora, mas não vai ter uma melhora tão expressiva como se fosse em um dia normal de expediente em Brasília, vamos chamar assim. E então estamos, chegando ao final de um ano, iniciando um novo ciclo. E como que fica o restante do mundo diante do final do ano e também, de todas essas notícias, de todo esse cenário que a gente tem observado? Vamos lá. O mundo inteiro gira em muita sintonia, sempre com relação à inflação. O mundo inteiro está olhando isso. Por quê? Porque inflação dita o ritmo da queda de taxa de juros. O mundo gira em torno da taxa de juros. O mundo econômico gira. Tá bom, se eu tenho dinheiro, eu empresto para alguém, quanto que eu recebo de juro? Tá bom, eu preciso de dinheiro para crescer, eu tomo dinheiro emprestado, quanto que eu vou pagar de juro? Então o juro vai ditar o ritmo da economia mundial sempre. E aí nós tivemos Europa, que a inflação diminuiu para 2,2. Ronaldo, é um sonho 2,2 para nós, mas para a Europa ainda preocupa e ainda assusta. Mas diminuindo a inflação, provavelmente deve seguir com os cortes de juros. A Inglaterra manteve a taxa de juros em 4,75. Por quê? Porque a inflação está se normalizando, está entrando nos eixos. A Rússia também manteve a taxa de juro, porém, entretanto, lá na Rússia a taxa de juros está 21% ao ano. Mas mesmo assim, ela diminuiu. Um outro ponto principal e que está intimamente ligado com o Brasil é a questão da China. E o mundo inteiro se preocupa com a China. Por quê? Porque ela tem uma previsão de subir o PIB de 2,2%. E nós estamos acostumados, Brasil, o mundo inteiro está acostumado a ver China crescer 5, 6, 7%. 2,2 assusta o mundo, principalmente nós que somos grandes exportadores para a China.
Se a China diminui o crescimento, se a China para de crescer, o Brasil também vai sentir, porque é o nosso principal cliente. Imagina nós cheio de produtos que nós estamos, principalmente os agrícolas, e nós precisamos exportar esse produto, não tem como nós guardar. Só que a China não vai estar consumindo tanto porque o poder de compra deles caiu. Só tem um jeito deles consumir mais e o Brasil continuar a sua relação de comércio. Diminuir o preço da commodity para o chinês com menos dinheiro conseguir comprar o que ele comprava. Só que se a conta já não está fechando aqui, como a gente sabe que não fecha para o produtor rural, como que nós vamos diminuir esse preço? Então é algo que preocupa e preocupa muito. Outros 2 pontos aí para nós fechar o giro nos Estados Unidos, a inflação do mês fechou em 0,1% e no ano acumula 2,4%, que é muito bom. E o PIB continua crescendo, 3,1% no trimestre. Nós estamos querendo crescer 2% no ano, cara. Eles cresceram 3,1% no trimestre. Então, é uma potência ainda mais atrelada agora com o Trump, que assume e que vem com um viés mais comercial, vem com um viés mais agressivo. Então é um destaque que a gente tem. E nós quero falar de Argentina também, que sempre está nos holofotes aí nesse 2024 que passou, e mais uma vez o Milei vem com as suas declarações muito polêmicas e o mesmo disse: o Estado é o inimigo e os impostos são um roubo. Dizendo, nós estamos aqui para administrar os bens do povo. Como que eu cobro mais imposto para inchar uma máquina pública? O problema não é a questão dos impostos. A questão é aonde nós estamos gastando esse imposto. E o mesmo está com um plano de ação de diminuir até 90% dos impostos da Argentina. Nós podia copiar isso, né? Alguém do Brasil escuta nós, pelo amor de Deus, e copia o Milei. Verdade. E o Brasil, né? Muitas novidades. O que podemos esperar então com as nossas taxas de juros altas, os reflexos disso para o consumidor, para o bolso de nós brasileiros? Infelizmente, pegando esse último gancho teu, infelizmente a conta vai ficar mais cara. Selic a 12,25%, perspectiva de Selic para 2025 15%. Então não tem notícia boa para o consumidor brasileiro. Não quero vir aqui ser o anunciador do apocalipse, mas não tem muita notícia. Se o governo não entender que precisa cortar gastos para aliviar, e essa é a única maneira de nós diminuirmos a taxa de juros para nós voltar a crescer. Nosso PIB ainda, entre aspas, que está surpreendendo de uma forma errada, porque o nosso PIB provavelmente vai fechar 2024 com 3,5% de aumento. Só que o grande problema disso é que nós estamos crescendo de uma forma errada. É a mesma coisa a gente olhar o nosso patrimônio e falar: agora na garagem da minha casa tem uma SW4 nova. Nossa, agora eu tô mais rico, tá? Mas eu tô devendo 2 SW4 pro banco, que é ela mais o juro. Esse é o PIB do Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Nós vamos crescer 3,5%, mas nós nunca tivemos tão endividado como nós estamos. Quase 80%, 78,6% do PIB. É muita coisa, gente. É uma dívida muito grande. Daí para falar que nós estamos crescendo através de um endividamento e de um gasto descontrolado. Então essa é a grande atenção para o Brasil, e eu não vejo perspectiva de melhora da taxa de juros, a não ser que o governo feche os ralos para a máquina pública e comece a gastar menos, senão nós não vamos ter um 2025 com menos juro. Rapidamente, antes de finalizarmos, sobre o agro, como que está o nosso agro, soja, milho? Vamos lá, fechamento do agro, nós tivemos um mercado mais lateral na semana que passou. O soja caiu 1,5%, o milho já
na contramão da soja subiu 1%, e um destaque mais uma vez negativo aí pro mercado, inclusive na nossa região foi bem muito sentida isso, que foi a recuperação judicial da AgroGalaxy, e que mais uma vez a empresa adiou o seu balanço. E isso é muito ruim porque tem muitos credores esperando o que tem no balanço para ver se eles vão conseguir cumprir essa recuperação. Então, mais um balde de água fria aí para o agronegócio brasileiro e para nossa região, que sofre bastante. Ronaldo, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando então que temos sempre o fechamento do mercado no final da tarde, e a próxima semana também teremos mais um bate-papo sobre o mercado financeiro. Isso aí, obrigado pela oportunidade, uma ótima semana, desejar a todos já um feliz e abençoado Natal, e não esqueça, 17h40, fechamento de mercado. 102 em pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere. Novo Tempo, juntos para o novo por você. E FertRio, distribuidora de produtos agrícolas e consultoria técnica, uma parceria que dá certo.